Olá, amigos da comunidade Policiais e Bombeiros do Brasil. Voltamos a mais um programa para responder algumas perguntas, alguns questionamentos, principalmente, evidentemente, sobre a PEC 300, que é o grande combate atual e é também o grande drama, porque, como já devem ter visto no filme especialmente gravado, à 1h30 da manhã de ontem, depois que terminou uma sessão que foi um jogo de cena, uma verdadeira farsa, nós continuamos a enfrentar um bloqueio completo do governo, da liderança do governo, que tenta realmente nos quebrar as pernas, impedir a votação da matéria ou então nos impingir algo que eles chamam de acordo. Mas não é acordo nenhum. Então vamos a algumas respostas. A Sheila de Moraes fala aqui da formação de um fundo, a iniciativa de um fundo que foi sugerida pelos deputados da FREMIL para financiar as despesas com o pessoal que vem a Brasília aqui para a nossa luta e pessoas que têm dificuldades financeiras porque são policiais militares, todos nós sabemos, e bombeiros militares, mas é preciso verificar bem que a proposta de criação desses fundos foi no plano estadual. Então, mais pormenorizadamente, o meu chefe de gabinete fará um contato com a nossa querida Shirley de Moraes para tratar desse assunto. José Evangelista Cavalcante diz aqui: não quero acreditar que os senhores representantes da classe policial vão aceitar uma aberração dessas, tirar o valor do piso salarial da Constituição. Claro que não acredita, não pode acreditar, não deve, e fique tranquilo. Não existe acordo. Porque não é acordo. Se fosse acordo, nós levaríamos seguramente ao conhecimento do conjunto dos policiais e bombeiros militares e dos policiais civis agora, numa Assembleia Geral. Não é acordo. O que querem é nos enfiar goela abaixo uma imposição. É o seguinte, o acordo que eles dizem: vocês cedem, abrem mão do piso salarial nacional em valores estipulado na Constituição, e para isso nós teríamos que concordar em votar favoravelmente a um dos destaques destrutivos do PT, e aí nós vamos pensar no seu caso. Nós prometemos que dentro de 90 ou quem sabe 180 dias vamos apresentar uma lei que trará o piso, criará o fundo e resolverá o problema. Ou seja, nós cedemos tudo e recebemos fumaça de volta. Então, meu caro Cavalcante, fique tranquilo. Não há esse acordo. Não haverá esse acordo. Não acontecerá. E nós vamos continuar a nossa luta por todos os meios e recursos políticos que temos para forçar o que a Casa tem de fazer regimentalmente, que é votar, concluir a matéria em primeiro turno e depois partir para o segundo turno. Imposições? Não. Se depois do primeiro turno o governo inventar aí um modo regimental, descobrir um modo regimental, que me parece difícil, de oferecer uma alternativa com uma proposta verdadeira, honesta, aí nós reuniremos a Assembleia Geral dos Policiais Militares para debater. Nesses termos, não. Fique tranquilo. Giovanni do Nascimento me preocupou, Giovanni, porque ele é um homem muito entusiasmado. Nós temos mensagens anteriores dele bem entusiásticas, mas dessa vez ele diz: com todo o respeito, deputado, mas depois dessa decepção do dia 18 de maio, como continuar acreditando nesses parlamentares? Bem, Giovanni, há certos parlamentares em que nós não podemos acreditar mesmo, em que você não pode acreditar, em que os policiais militares não podem acreditar. Mas eu lhe asseguro que nós, os parlamentares que capitaneiam esse processo, continuamos no combate, não abrimos mão, não arredamos pé da nossa posição, não arredamos pé. Há um processo político extremamente difícil, como eu já disse, porque nós enfrentamos um oponente muito, muito poderoso, que é o governo, que é toda a estrutura do governo, que é a liderança do governo, que é a maioria do colégio de líderes, que levou até a decisão antirregimental do presidente da Casa, deputado Michel Temer, de retirar a matéria da pauta. E aquilo do dia 18 foi uma encenação mesmo, eu já disse agora, e por favor, veja o filme que foi gravado às 1h30 da manhã, que é mais pormenorizado nesse sentido.
Mas não desanime, Giovanni, não desanime, não desanime. Mantenha a firmeza, mantenha o rumo, mantenha o entusiasmo, mantenha a mobilização, mantenha os colegas empolgados. Nós vamos ganhar, nós vamos chegar à vitória. Ela não será fácil, mas quando vier será muito mais gratificante. E, para terminar, o Cavalcante também mandou uma outra mensagem, sugerindo que convidássemos o presidente da República e a candidata oficial, Dilma Rousseff, para conversar francamente. Ele utilizou até a expressão do nosso, que é o título do meu programa semanal, Conversando Francamente com o Paes de Lira. Para conversar francamente com o Paes de Lira e Assunção e o Major Fábio, já que a candidata está caindo nas pesquisas e eles deveriam saber que, se nos apoiassem na PEC 300, nós lhe daríamos milhões de votos. Bom, primeira coisa, Cavalcante, não é fácil assim não. Essas pessoas não estão dispostas a conversar conosco. Essas pessoas, na verdade, são inatingíveis, inatingíveis, não vão dialogar. Elas têm os teleguiados delas para não dialogar, mas para tentar nos impingir aquilo que querem. E esses teleguiados são o líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, o líder do PT na Câmara, que apresentou os destaques destrutivos, e outros líderes do Colégio de Líderes que mantêm o bloqueio. Então eles ficam numa situação inatingível. Eu sugeriria, e já sugeri, e já dissemos isso outras vezes, que fizéssemos o contrário, que desencadeássemos publicamente uma campanha com toda clareza, afirmando, deixando claro, que nós não vamos apoiar a chapa oficial. Pior ainda, que nós vamos trabalhar contra a chapa oficial. Porque a chapa oficial, pelos seus teleguiados na Câmara, é que é responsável pela manobra espúria que tenta destruir uma grande vitória que obtivemos quando aprovamos a PEC 300 em primeiro turno. Esse é o melhor caminho. Essas pessoas, Cavalcante, pensam que nós não temos densidade eleitoral. Elas menosprezam a nossa capacidade eleitoral. Vamos mostrar a elas na urna. Claro que se não chegarmos, não tivermos de chegar a isso, melhor. Mas se tivermos de chegar, nós temos votos no país inteiro para decidir a eleição presidencial. Não importa quem esteja majoritário nas pesquisas, mas nós temos votos para decidir essa eleição presidencial, porque ela será decidida por poucos votos. Claramente isso se manifesta. Seja lá para que lado for, ela será decidida por poucos votos. Vamos mostrar essa realidade, vamos mobilizar a sociedade em nosso favor e vamos deixar claro a essas lideranças e aos parlamentares em geral que nós vamos trabalhar contra a chapa oficial até que ela se digne a liberar esse bloqueio indevido da PEC 300. Continuamos na luta e vamos à vitória. Até o próximo programa.